Excelentíssimo senhor, desembargador relator Francisco de Assis Filgueira Mendes, desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto, desembargador presidente da terceira Câmara Antônio Abelardo Benevides Moraes, representante do Ministério Público, pessoas presentes, servidores, professores. Excelências, o caso aqui, como já foi dito no relatório, começa com um decreto ilegal e abusivo, que, sem respeitar o devido processo, sem contraditório e ampla defesa, reduziu pela metade os vencimentos de 362 professores que, do dia para a noite, viram seus salários cair pela metade. E em nenhum momento houve, por parte do município, a iniciativa de conceder a esses pais de família a oportunidade de se defenderem, ou então o município justificar, de forma individual para cada um deles, por qual motivo eles estavam perdendo metade dos seus vencimentos. Frise-se, excelências, primeiramente, que o sindicato, quando encampou essa luta, era porque, de fato, era o único legítimo a começá-la, até porque o sindicato dos professores local, ele não possui carta sindical. E aí a gente conhece os inúmeros precedentes do Supremo que estabelecem que só o sindicato que tem carta sindical é que pode representar o interesse dos servidores do município. Como o sindicato dos professores ainda está em fase de pedido administrativo e não foi concedida essa carta, por coerência, por lógica, o sindicato que representa é o dos servidores. Então essa tese da preliminar de ilegitimidade, ela é totalmente incoerente, porque, de fato, o único sindicato local no território de Icó que possui carta sindical para representar não apenas os professores, mas todos os servidores, é o sindicato que impetrou esse mandato de segurança. Doutra feita, não há de maneira alguma perda do objeto, até porque o município tentou inovar algo que a Constituição proíbe. Porque quando o município ele aprova uma lei, revogando uma lei anterior que deu o direito à ampliação, ele está violando o direito adquirido. Como é que um direito adquirido, antes, onde os professores preencheram os requisitos, tiveram a ampliação definitiva concedida e, no futuro, o município mandou uma lei revogando uma anterior que já teve seus efeitos exauridos, porque a partir do momento que os professores tiveram ampliação definitiva estabelecida por essa norma, não podia uma norma futura revogar esse direito, até porque essa norma ela tem efeito prospectivo. Um exemplo aqui, vamos supor que fosse uma situação de anuênio. Tudo bem, dali para frente os servidores não adquiririam mais os anuentes, mas não iriam perder os adquiridos. É o caso da ampliação. Se a ampliação definitiva foi adquirida e se os critérios da lei foram obedecidos naquela época e foi dada a ampliação definitiva, como é que uma lei tem efeito retroativo? E ainda que fosse possível isso, o município não poderia ter deixado de observar o devido processo legal. Não foi aberto nenhum procedimento administrativo. Nós já tivemos situações aqui no tribunal, no caso do município de Potiretama, onde foi mandada uma lei, extinguindo os cargos com a mesma tese da questão orçamentária, e lá, a questão, mesmo com a lei, aplicando o artigo 69, o pessoal foi reintegrado porque não houve o devido processo legal, nem o contraditório e ampla defesa. E mais que isso, esse decreto, que revogou o decreto que deu as ampliações, o fato da lei ter sido aprovada não quer dizer que perde o objeto da ação, porque como a lei que foi aprovada tem efeito prospectivo, o decreto, até que ele seja anulado de forma definitiva, ele continua prejudicando esses professores que ainda se encontram sem as ampliações. Então não há perda de objeto do mandato de segurança. Outra, o município ele poderia ter adotado o que a Constituição estabelece no seu artigo 169, parágrafo 3º, que diz que quando há excesso de pessoal, primeiro, se reduz 20% das gratificações dos cargos comissionados, não resolvendo, se exonera servidores não estáveis, e numa terceira etapa é que ele vai para cima dos servidores efetivos. E nessa situação, nós tivemos professores concursados que tiveram a sua carga horária majorada, o que é permitido, e o Supremo ele tem inúmeros precedentes nesse sentido que permite que haja majoração de jornada de seus servidores. E se houve a majoração, o município, ao reduzi-lo, não só violou o devido processo, como também o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Porque a partir do momento que uma lei confere uma ampliação definitiva e aquela carga horária é majorada para 40 horas e o vencimento também aumenta proporcional ao aumento da jornada, o município não poderia reduzir essa jornada reduzindo vencimentos. Nós temos alguns precedentes aqui do tribunal, do desembargador Durval Aires Filho, processo número 54326-2013, 8060027, também do desembargador Paulo Ayrton Albuquerque, 410166-2013, 8060104, e do Dr. Jucide Peixoto do Amaral, 411113-2013, 8060104, que entenderam nesse sentido. Inclusive, em um desses julgados é citado a decisão do Supremo que assevera que o município ele pode majorar a carga horária de seus servidores, mas se for fazer uma redução, deve ser observado o princípio da irredutibilidade de vencimento. Se quisessem reduzir a jornada, que reduzissem, mas jamais sem reduzir salário. E ainda que fossem fazer isso sob a justificativa da LRF, primeiro, a lei, o fato de não estar previsto na lei orçamentária, a lei que ampliou definitivamente essas jornadas, ele só impede que aquela lei seja aplicada no exercício em que ela foi publicada. Inclusive, nós temos a ADI do 3599, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que assevera deste modo, e inclusive este foi um dos fundamentos que deu ensejo à improcedência do pedido de ADI, que o município entrou no pleno, pedindo a inconstitucionalidade dessas leis que deram a ampliação definitiva. Se o município tivesse coerência nas alegações com a devida vênia, ele não precisaria ter entrado com a ADI. Já que ele tem tanta certeza que uma lei posterior pode revogar uma anterior, por que é que mesmo assim ele entrou com a ADI para que essa lei supostamente revogada fosse considerada inconstitucional? Ele foi até o final dessa demanda. E no final dessa demanda, o tribunal, inclusive utilizando como um de seus fundamentos essa ADI que acabei de citar, justifica que a lei é constitucional, mesmo sob esse argumento de que não houve a expressa previsão orçamentária para tornar possível essas ampliações. Então, excelências, esses argumentos trazidos pelo município, na verdade, eles tentam apenas justificar a ilegalidade de um decreto que prejudicou todos esses professores. Muitos com empréstimos consignados, que da noite para o dia pagavam 30% na folha de pagamento, com redução de metade do salário. Teve gente que ficou com mais de 60% do salário comprometido. Alguns judicialmente conseguiram reverter, outros não. E aí foi um choque muito grande, porque se os professores têm ampliações desde o ano de 2014 e se projeta todo um orçamento, toda uma estabilidade financeira para aquele vencimento, e aí o professor tem reduzido metade do vencimento, você vê um professor com a sua dignidade ofendida, muitos se tornando devedores, porque não tinham mais o mesmo recurso que tinham antes para cumprir, para honrar com as dívidas que tinham. Então, o município ele não adotou, com a devida vênia, a melhor medida para resolver o problema, porque ainda hoje, se for acessado o site do Tribunal de Contas do Estado, atualizado no dia 26 de novembro, há um excesso absurdo de cargos comissionados, há um excesso absurdo de temporários e prestadores de serviço. Inclusive, esse número de 362 que foram retiradas as ampliações em matéria de prestadores de serviço, inclusive na folha da educação, já ultrapassou esse número. Como é que o município justifica que não tem dinheiro para pagar os servidores ampliados de maneira legal e de forma definitiva, mas tem dinheiro para pagar temporários que sequer passaram por seleção de forma objetiva ou sequer fizeram algum concurso? Então, assim, o que a gente se depara hoje aqui, excelências, é com um ato grave, é com um ato ilegal, que prejudicou muitas famílias, que não pode prosperar até para que outros municípios não tentem fazer o que Icó fez, que inclusive lá os professores até bala de borracha levaram quando tentaram impedir e convencer a prefeita que voltasse atrás desse decreto. Infelizmente, eles foram vítimas de uma hipocrisia que acontece bastante, em que se elogia professor no dia dos professores, dá parabéns com faixa e carro de som, mas na prática o que se faz é um decreto desse, onde se reduz metade dos vencimentos desses profissionais. Então, excelência, a gente pede que seja mantida a decisão de primeiro grau, seja dada a autoexecutoriedade, no caso da sua manutenção, para que ela possa ser executada, até porque, desde fevereiro de 2018, esses professores encontram-se com metade dos vencimentos
e no lugar deles existem temporários. Então, tudo que se pede é que seja restabelecida a legalidade. Apesar de nos decepcionarmos muito com o Poder Executivo e o Legislativo, é o Poder Judiciário que nos dá uma réstia de esperança nessa tão sofrida República. Eu cumprimento os advogados pela excelência da sustentação e vou proclamar o resultado. Posso proclamar, desembargador Mendes. Alguma observação? Então, no item 61, recursos de todas as partes, feita a votação provisória e ratificada aqui em sessão, como dito, o processo lançado e os julgadores examinam previamente, o relator lança o voto e nós examinamos e também lançamos o nosso voto. Então, os recursos estão sendo conhecidos e não providos, todos eles, à unanimidade, nos termos do voto do relator. Acompanharam o relator, o desembargador Inácio e o presidente. Mantida, portanto, integralmente a sentença recorrida lançada pelo doutor Ireilton. É a proclamação do resultado do item 61. Recursos conhecidos e não providos.